Olá, boa tarde, alunos do primeiro ano, Leone Cavalcante. Eu sou o Rodrigo aqui. Bom, hoje nós vamos fazer um pequeno apanhado sobre os assuntos que irão aparecer na nossa avaliação diagnóstica de história, que acontecerá no dia 28 do 4, certo? Na próxima semana, tá ok? Então eu vou aqui colocar para vocês os assuntos que irão aparecer na nossa avaliação, certo? Bom, o primeiro assunto é a Primeira Guerra Mundial, né, um assunto bastante importante, né, falar de conflitos que aconteceram na Europa, mas que se espalharam para outros lugares do mundo, né, por isso que se tornou a Guerra Mundial, certo? Bem, eu falei sobre ele, coloquei questões, né, e vai aparecer questões sobre esse assunto, certo? Para a Primeira Guerra Mundial. Outro é o Brasil no mundo globalizado, certo? É um assunto também bem interessante, né? Também ele aparece de outra forma em geografia, mas a gente vai abordar aqui na questão da história, né? O período que o Brasil se desenvolveu em relação aos outros países, né? Nós temos também sobre o continente asiático, né? A história do continente asiático. Coloquei todas as regiões, sub-regiões, né? Do continente asiático para a gente observar esse grande continente, né? O maior continente do mundo, né, e sua história e seus países. Aí nós temos também a Guerra Fria, que foi um assunto bem importante, né, que eu falei bastante sobre ele também. Cairá questões sobre a Guerra Fria, né, o conflito lá depois da Segunda Guerra Mundial entre as duas superpotências, né, os Estados Unidos e também a União Soviética. Né? Então foi um longo período na história aí recente, né, um pouco recente, mas que teve proporções muito grandes, né? Teve muita repercussão esse tipo de conflito aí, chamado Guerra Fria. Por isso, também ele será cobrado na avaliação de história. E justamente esse conflito se estende sobre o socialismo e o capitalismo, que é justamente outro assunto separado, né? Aqui fala do conflito em si, mas o conflito é justamente entre esses dois, essas duas formas sociais e econômicas, que é o capitalismo e o socialismo. Também aparecerá questões sobre isso, né? Eles estão interligados, esses dois assuntos, né? A Guerra Fria e também o capitalismo versus socialismo. Mas eles são abordados de formas separadas. Os tigres asiáticos também, né? Então, questões sobre os tigres asiáticos também tem a ver com a questão da Ásia, né? Sempre colocando assuntos que têm alguma relação com outro assunto, né? Para ficar mais fácil o entendimento. E a redemocratização brasileira, né, que aconteceu no final dos anos, na década de 80, né, 1980, quando o Brasil volta a ser democrático, né, deixa de ser ditadura para se tornar um país democrático, certo? Então tem todo aquele contexto, a política bem forte envolvida, né? E são esses aqui os assuntos que irão ser cobrados na nossa avaliação de história, né? Principalmente a Guerra Fria, a Primeira Guerra Mundial, né? Questão da redemocratização brasileira. Esses são os principais assuntos. Que tem mais questões são esses. Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial e redemocratização. Os outros são mais secundários, mas também aparecem questões, certo? Então era isso, eu vou deixar um questionário aí respondido sobre esses assuntos, alguns assuntos, a gente dá uma relembrada, mas já vai estar com a resposta preenchida, certo? Então é isso. Boa tarde e uma boa avaliação diagnóstica. Valeu, gente.